Eu sou de Nova Iguaçu, filho de pais separados. E por mais que meu pai tenha exercido uma presença importante na minha vida, da forma que ele pôde, eu fui criado pela minha mãe e eu cresci sem uma referência masculina dentro de casa. E isso sempre descamba para dois lados, né? O cara fica fraco, é um cara sem muito referencial do que é ser homem. Ou ele, além disso, ele vira um pouco cafajeste, vai pra esse lado aí do famoso Dom Juan. Acho que eu descambei um pouco pra esse lado. E eu vivi a maior parte da minha vida fazendo um monte de merda, pegando todo mundo, não me orgulho disso. Mas em determinado momento... Pô, eu peguei uma galera e eu me orgulho disso, cara. Tá errado? Hein, Eu pensei que fosse motivo de orgulho cara, também. Cara, eu me orgulho do povo que eu peguei, velho. E foi... Foi um pessoal aí? Foi um pessoal grande É aí. porque minha mulher tá assistindo, é foda. Entendi. Então também me arrependo. Amor, te amo, tá? Beijo. Não, mas é assim, até uns Tá 20 muitos, tô com 31. Tá. Até uns 27, 28 ali eu ainda me orgulhava. E caía na gandaia. Eu nunca fui muito de gandaia, não. Era muito de conversinha, sabe? De, oi, e aí, tudo bem? Não era de Enrolava balada, e vem comigo, Não muito de balada. Não. Eu entrei pra polícia com 24, 25 anos, e aí comecei a ter um dinheirinho, e aí eu tava na fase que eu tinha dinheiro, tinha liberdade, tinha uma profissão que me dava status, tinha minha casa, e aí eu comecei a viver doidadamente no sentido de venham a mim. Era o bom de conversa. Só que em dado momento, cara, eu comecei a ver que isso aí era uma puta da vida vazia, né? Pior que né? E real, ficar assim, muito tempo nisso, tua vida para, né? Pois é, e o que é engraçado, né? Na polícia tem aquele estereótipo do cara com 50 anos, 60 anos, com 3 famílias, pagando pensão. Isso é real. É mesmo? E aí eu comecei a observar esse padrão ao meu redor e eu falei, cara, não quero ir nesse caminho, não. Eu sabia que eu tava nessa direção e naturalmente a gente vai. Porque é muita facilidade, né? Tem muito acesso. Eu lembro quando eu entrei pra polícia, um instrutor meu falou assim, meu filho, a polícia vai te abrir muitas portas e pernas. e aí foi isso aí, cara. E aí um momento eu olhei pro lado e falei, pô, não é isso aqui que eu quero não. Acho que eu tenho que começar a regular minha vida. E aí eu comecei a buscar orientar as coisas. E aí teve um momento ali que eu entrei numa depressão. E eu não acredito que foi algo patológico, assim, muito mais espiritual. Também foi um momento que eu tava passando pelo início do meu processo de conversão. E aí eu tive um insight de, cara, tu tem que ajudar a acabar esse ciclo, sabe, de alguma forma. Então o que eu podia fazer? Eu podia ensinar as mulheres a tentar se livrar desse tipo de cara. Ensinar as armas que a gente usava pra conquistá-las. Mas por quê? Porque suas amigas pediam conselho pra você ou não? Às vezes amigas, eu sempre falava assim, era engraçado, porque eu sempre vi o mesmo padrão. Eu vi o mesmo padrão repetir na minha vida. E aí chega um momento que ficou muito óbvio, é aquela ideia do super jogador, que ele não quer sair do jogo porque ele é muito bom naquele jogo. Sim. E é até engraçado, porque muitas mulheres no meu Instagram, muitas das minhas haters, né, elas me criticam, por que você não tá ensinando um homem a ser melhor? Eu falei, por que eu vou ensinar? Por que ele quer ser melhor? É mais fácil eu ensinar você a não cair no papo do cara, né? Faz muito mais sentido. Pois é. E talvez se eu te ensinar isso, ele vai parar de gerar o resultado que ele quer, e aí ele pensa em mudar. Mas sempre teve, assim, amigos próximos, esse meu jeito de falar a parada na cara, assim, isso me acompanhou a vida inteira. Inclusive, eu já tinha hater mesmo antes de ter explodido nas redes sociais. Tinha gente que falava, cara, o Breno é escroto, é um cuzão, porque eu falava mesmo assim as coisas. E aí eu falei, cara, não, é por aqui que eu vou ajudar aqui. Só que na época foi quando eu tava ali bem na merda mesmo, que eu tomei essa decisão, e eu não tava produzindo nada. Eu falei, não é a hora. E meu terapeuta, que me ajudou muito a sair da fossa, ele falou, teu caminho é esse mesmo, cara. Tua vida vai ser isso aí. Em algum momento você pode ter certeza que você vai começar a falar pra essas pessoas. Eu sei que você sabe muito fazer isso, você sabe orientar elas. Teu caminho vai ser isso aí, não tem jeito, mas não é a hora. Espera você casar primeiro, espera você resolver tua vida. Falei, beleza então. E aí eu fui por esse caminho, teve ali o final de 2023 para 2024. Foi quando eu tive esse momento de depressão, fiquei bem na merda. Ali aconteceu tudo isso, eu fui seguindo a vida, as coisas foram se organizando. Mas o que aconteceu? Você tava sem rumo? Cara, o que aconteceu, né? Eu tive um relacionamento muito longo, durou quase 9 anos. E foi onde eu fiz a maior parte das minhas merdas, né? Entre indas e vindas, fiz muita merda mesmo. Traição. Toda porcaria que o homem faz quando não tem cocô na cabeça, né? Egoísta. Bem imaturo e egoísta. E assim, eu falo isso abertamente, que eu já falei várias vezes, mas já foi resolvido, já foi conversado. E aí nisso, quando se encerrou de vez, eu falei, peraí, não posso continuar nisso aqui. E aí eu comecei a tentar ter relacionamentos. E aí nesse, ao longo de 2 anos, ali de 2022 para final de 23, eu me envolvi com várias mulheres que eu tentava verdadeiramente ter um relacionamento. Verdadeiramente, entre muitas aspas. E aí eu percebi que eu caí no mesmo ciclo. É uma coisa que eu sempre repito lá. Eu falei, cara, às vezes o cara nem é um filho da puta. É porque ele tem o instinto de conquistar você, ele conquista facilmente, ele perde o interesse.
E eu me vi fazendo isso várias vezes, assim, ó. Eu achava a mulher super bacana, eu perdi aquela vontade de investir. Mas isso é incrível, né? O que acontece com a cabeça da gente, cara? Qual a explicação? Que você tem todo aquele negócio de conquistar, você tá afim mesmo e de repente, às vezes, não sempre, mas quando conquista, perde interesse. Tem uma explicação ali voltada pro ciclo de dopamina masculino, né? Aquele ativa o modo de conquista, ele fica naquele modo caçador, querendo aquilo ali, e aí quando ele recebe o prêmio, ele... Ah, beleza. Tanto que uma coisa que eu ensino lá era as meninas manterem o cara nesse ativado, com isso ativado, né? Ou seja, não entregar o prêmio pra ele, pra dar tempo dele te conhecer e se interessar verdadeiramente por você. Porque a princípio ele olha pra você, ele te acha gostosa, quer te comer e vai ficar fazendo de tudo pra conseguir alcançar esse objetivo. Aí se você entrega rápido, Pois é. ele naturalmente desarma. E aí, nessa repetição, eu percebi, eu falei, cara, eu tô... Um monte de mulher bacana que eu tô conhecendo aqui, eu não consigo me envolver por conta de mim mesmo. Óbvio que tinha ali, né? Ela entregava demais, não é uma crítica direta. Mas ela não sabia lidar com isso, eu sabia fazer o jogo, e aí, nessa aí, eu falei, cara, não dá. E aí, dado o momento, eu convivendo com pessoas ali com a vida muito mais regulada que a minha, né? Pessoas que eu via como exemplo, e aí foi o momento que eu comecei a olhar pra religião. Então, tipo, os caras como o Ícaro, o Ítalo. Sempre cito eles porque eu olhava a vida deles e fazia muito sentido pra mim, porque eu queria pro futuro, né? Família, vários filhos e tal. E aí eu vi que tava merda, eu falei, cara, sei lá. E aí eu lembro que no final de 2023 foi quando eu tinha me relacionado com a menina e ela começou a botar uma pressão em mim, e aí nessa do enrolar, e ela falou assim, cara, não quero mais. Não me procura mais, tudo mais, voltou pro ex lá, e eu fiquei meio tipo, caralho. Foi bem pro ego, sabe? E eu já tava chateado com um monte de coisa que tava acontecendo ali ao redor, enfim. E aí foi um momento que eu fiquei fudido, assim. Falei, caralho, minha vida não tem sentido, só sei trabalhar, não tô construindo nada com ninguém, tô caminhando pra uma direção de merda e não consigo sair desse ciclo. Foi um momento que eu me aproximei muito da religião também. E aí as coisas foram andando. Eu acho que o final de 2023 estava bem, bem ruim mesmo. E aí eu comecei a regular minha vida e eu lembro que, pô, isso é pesado pra caralho. Porra, um assunto pesado pra começar. Ali eu tive um dia que eu liguei pro meu terapeuta e falei, cara, pela primeira vez na minha vida, eu estou preocupado de ter uma arma dentro de casa. Caramba. Eu não cheguei a ter pensamento suicida, sabe? Não tive. Mas eu olhar, eu tá lá, né? Tipo, quando passa alguma coisa na tua cabeça, tipo, cara, se tu quiser resolver, uma hora tu resolve. Eu falei, toma no cu, que é isso? E aí ele falou, Breno, eu chorava igual criança, assim, a gente conversando. Ele falou, Breno, eu acho que eu poderia tomar um remédio agora. Era um momento, eu falei, pô, não vou tomar, não. Antidepressivo? Não vou. Eu falei, não vou porque eu sei o que vai vir depois, eu vou ficar dependente, eu não quero. Ele, tá, beleza, vamos lá então. Tu sabe que o que você tem é muito mais espiritual do que patológico. Eu falei, eu concordo. Como eu falei, né? Tava encontrando, as coisas estavam fazendo sentido na minha cabeça. E ele falou, então, cara, tu sabe o que tem que fazer. Vida espiritual, ter uma rotina decente, organizar a tua vida, e dizer não porque tu sabe que tá te fazendo mal. Eu falei, então é isso. Aí foi um momento, cara, que eu chutei o balde legal, mandei todo mundo pras cucuias. Montei uma rotina ali, comecei a surfar, de verdade, que era algo que eu sempre quis fazer a vida inteira. Voltei a treinar no jiu-jitsu firme. Criei essa rotina, fiquei focado ali no esporte, vida espiritual, indo pra igreja. Todo domingo eu comecei pra missa certinho. E as coisas foram se orientando, foram se organizando. E aí, ali pra março, abril de 2024, eu conheci minha noiva. E aí a gente começou, as coisas foram acontecendo, assim. Quando eu conheci ela foi a mesma coisa. Eu falei, foi uma decisão bem racional. Eu falei, é uma mulher bonita, é uma mulher interessante, tem uma família bacana. É isso. Chutei o balde geral, falei, cara, e aí, vamos namorar? E aí ela, peraí, vamos começar a ficar. Eu falei, não. Eu fiz o processo inverso, né? Eu fiz o que eu ensino as meninas a fazerem hoje. Você vai dizer pro cara que o que você quer é um relacionamento sério, você não vai deixar ele te enrolar. E ela que falava, não, vamos ficar um tempo. Eu falei, não, meu filho, não tem isso de ficar. Se a gente passar de 3 semanas ficando, eu que vou começar a te enrolar. Você vai ficar com raiva de mim e no final você é como filho da puta. Ela, não, eu falei, 15 dias, daqui a 15 dias a gente começa a namorar, no máximo. Aí a gente foi isso no dia 7 de abril, a gente saiu a primeira vez, teve um segundo encontro, e no dia 19 de abril, o terceiro encontro, pedi ela namoro, ela aceitou, e estamos aí até hoje. E aí nesse momento aí que as coisas se organizaram, eu comecei ali a... Eu sempre tive envolvido com a internet, né? Eu já produzia conteúdo. Eu estava no bastidor do marketing, eu tenho uma agência de marketing, eu estava envolvido com isso. E aí eu falei, cara, eu vou começar a produzir conteúdo pra mim, de forma terapêutica mesmo, sabe? Começar a falar das coisas que eu gosto. E aí eu comecei a falar de um monte de coisa, cara. Então assim, eu comecei a produzir mesmo no final de dezembro do ano passado. Comecei a produzir ali, eu falei, não, vou fazer 3 conteúdos por semana. E é engraçado que eu tinha na minha listinha lá anotada assim, todo ano, no início do ano eu faço aquelas metas, né? Finalzinho do ano eu faço pro ano que vem. Metas mesmo, eu tratava como meta. E o primeiro ano eu lembro que era assim, terminar o ano com 50 mil seguidores.
Aí não consegui porra nenhuma. No outro ano eu botei 30 mil. E aí também não consegui porra nenhuma. Não fiz nada pra alcançar isso. E aí esse ano eu falei, cara, eu vou produzir algo útil. Eu escrevi isso, esqueci de número. E aí eu comecei a produzir coisas que davam na minha telha, assim, na ideia, na cabeça. E aí um dia, conversando com ela, em fevereiro, acho que foi dia 19 de fevereiro, veio a ideia do Café com Teu Pai, eu postei o primeiro vídeo. Foi na média de visualização. Gravei mais 5 na semana seguinte, postei o primeiro dessa outra sessão de 5, que já foi planejado, com roteiro, organizado, tudo calculado. Eu já sabia fazer roteiro, né? O primeiro dessa sessão viralizou. Aí, e aí eu falei pro terapeuta, falei, cara, não era a hora, né? Eu lembro que a gente falou de eu falar de relacionamento pra mulher, ia ser quando eu tivesse casado, que eu acho que eu ia ter um bom background pra falar disso, eu ia estar numa zona mais segura pra não fazer merda. Aí ele falou, cara, Deus te deu isso aí, é tua vida, isso aí vai ser teu apostolado, segue aí. É isso mesmo. Aí foi, tipo, primeira semana eu ganhei 50 mil seguidores, na outra mais 100 mil, e quando foi, 2 meses meio depois, eu tava com 500 mil de seguidores no Instagram e mesma coisa no TikTok. E qual foi o primeiro que explodiu, assim? Qual que era o conselho? Cara, foi o do homem funciona exatamente igual cachorro. Eu escrevi esse roteiro, a ideia veio na cabeça porque é uma conversa que eu tinha, você vai concordar comigo, é uma conversa que eu sempre tive com meus amigos. Cara, a gente é igual cachorro. Se o homem tiver um cafuné de vez em quando, barriga cheia, cruzar uma vez ou outra e poder ficar na paz, irmão, Cheirar o cara tá feito, ele não quer mais nada na vida dele. Pior aí, que é. Não é? E aí, pô, como é que você educa o cachorro? Cara, é reforço positivo. Ele fez uma coisa certa, dá um tapinha na cabeça, dá um biscoitinho. Quando a mulher faz isso com o cara, funciona, pô. É muito mais fácil aquela mulher que fica reclamando na cabeça do cara, o cara... A gente fala a verdade, tem não o efeito desliga. contrário, Desliga. Tem até o vídeo daquele cara, o apito no carro, já viu o carro apitando, aí a mulher falando com ele, nossa, como é que você consegue aguentar esse barulho chato desse carro apitando? Eu não aguento mais, não sei o quê. E aí ele vai perdendo o som que ele para de ouvir ela. Mesma coisa. E aí eu expliquei isso. Eu falei, cara, eu sabia que essa é a ideia do reforço positivo, né? Psicologia. Falei, pô, vou fazer um vídeo falando disso. E eu sabia, eu sei, como eu trabalho no marketing há muito tempo, eu falei, pô, cara, eu sei dar um gancho forte aqui pra chamar atenção. Então, esse vai ser o gancho, vou gerar muita curiosidade. Aí foi meu gancho. Como Homem você colocou? funciona exatamente igual cachorro. O gancho, eu falei, tá, eu preciso convencer essa pessoa, já ficou curiosa. Como é que eu falo pra ela ver o resto do vídeo? E aprender isso aqui vai salvar o seu relacionamento. Aí a pessoa já quer ver. E aí eu comecei a historinha explicando que era muito mais fácil você não reclamar, que não adianta reclamar, que você dá um reforço positivo pro cara, elogiar quando ele faz algo bom, funciona muito melhor. Na minha cabeça, eu pensei assim, cara, faz sentido, tem uma narrativa legal, é interessante, é engraçadinho, tem um potencial de viralização porque as pessoas vão achar engraçado. Eu acho que as mulheres vão comentar assim, pô, vou testar com meu marido. Ah, eu faço isso em casa e dá certo. Eu achei que ia por esse lado. Cara, de cara tinha mulher falando assim, isso é um absurdo, eu ter que educar meu filho, eu ter que educar meu marido, eu ter que adestrar ele igual um cachorro, eu ter que maternar um marmanjo, ele não ser um adulto funcional. E gerou uma guerra nos comentários, uma guerra. Gente que achava essas mulheres extremistas, né, de um lado. E tinha mulher concordando ou não? Tinha muita. Eu acho que só esse post deve ter me trazido de lá pra cá mais 100 mil seguidores, esse post, especificamente. Deve ter lá 20 mil comentários, não sei quanto é que tá hoje. Não faço ideia. Mas foi assim, aí as pessoas se degladiando ali nos comentários, né? E aí, como eu falei, eu tinha outros 4 já prontos além desse. E eu fui postando os outros, tiveram uma média muito boa de visualização também. Só que aí, eu falei, tá, entendi o game agora. A gente sabe que hoje o mundo tá muito polarizado, né? Então, esquerda e direita é o melhor exemplo que tem. Se eu falar que um cara aqui é bom, vai todo mundo que discorda bater nesse cara e todo mundo que concorda vai defender. Esse efeito na internet ele gera muita força. Isso é uma premissa que a gente tem pra produzir. Eu falei, beleza, então vou brincar em cima disso agora pra conseguir mandar minha mensagem. Então eu sabia que se eu provocasse um público, eu ia ter visibilidade pra conseguir ensinar o que eu queria ensinar. Que era a mulher se defender desses caras. E foi o que eu fiquei fazendo. E é o que eu faço até hoje. Então, por exemplo, quem tá mais atento, alguém que tá me assistindo aí talvez, já percebeu que a minha comunicação nos Reels é muito diferente da minha comunicação nos Stories. Os Reels eu jogo mesmo ali a polêmica, sempre entrego um conteúdo, mas eu deixo o parquinho pegar fogo mesmo, porque eu sei que isso vai trazer visibilidade. E ali nos Stories eu ensino um monte de coisa, eu ajudo o tempo todo. Cara, eu abro a caixinha e dá mais de 500 perguntas. É muito sinistro, eu não consigo... Depois dos 200 mil seguidores eu não consigo mais dar conta de responder todo mundo. Mais homem ou mais mulher? Muita mulher. Mas aí teve um efeito curioso, porque... O que rolou? Muitos dos vídeos que eu fiz geraram algumas críticas pro comportamento feminino diretamente, e a galera da Red Pill me abraçou.
eles me levantaram como bandeira deles, sabe? Porque o que rolou, na real? O TikTok, a galera é muito mais reativa. Acho que a galera mais nova, geração Z, sei lá. Eles são muito mais reativos. Então eu viralizava no TikTok porque as pessoas estavam fazendo muito react dos meus vídeos me criticando. Sei. E aí, o efeito lá foi absurdo, assim. Muita visualização, muito react. Se tu escrever café com teu pai na buscalha do TikTok, aparece um milhão de pessoas me criticando. Umas são assim, assustador. Ah, é? Assustador. E aí, por conta disso, me perdi completamente. Você falando que o Red Pill te abraçou. Foda. Aí a galera da Red começou. Eu tenho TDAH muito forte, tem isso, tá? Às vezes eu me perco, desculpa. E aí a galera do TDAH, a galera do Red Pill veio falar. a galera do TDAH, do cachorro lá. E aí, pô, quando a gente foi ver, mais 30. E a galera da Red Pill começou a me usar muito como exemplo, fazer comentário, fazer react. E eles. E o Ryan falou de mim. Cara, e aí veio uma galera galera da Red começou a me usar e eles vieram parar no meu perfil também, pedindo dica e tal. E aí. Pô, chegou um momento, eu cheguei acho que ter 70% de público feminino. E agora tá praticamente 50-50. Entendi. E muito cara pedindo ajuda, assim, com as paradas que eu sinceramente, eu não conseguia ajudar. Eu tô tentando buscar uma forma de ajudar agora. Porque... Mas eu não vejo o teu trabalho como Red Pill, não, cara. Eu vejo... Não é. Não é, né? Por que os caras me pegaram, assim, meio como um representante deles? Porque as coisas que eu vivi... São as coisas que eles estão estudando nas teorias ali, de não sei quem. Mas eles dizem pra fazer isso. Você diz pra não fazer, ao contrário. Exatamente. Eu tento evitar o... É porque é aquela mesma coisa, é o extremismo, cara. De um lado tem aquele feminismo absurdo e o Red Pill absurdo. Aí tem o Red Pill também extremismo. Eu também acho... E aí virou uma guerra. Eu falo, cara, isso aqui é o errado, não faz isso. Vamos tentar se juntar aqui, porque isso é estratégia tanto quanto do Estado quanto do capeta, né? Pois é. Destruir a união entre as pessoas, fazer essa guerra pra acabar com tudo, acabar com família, acabar com tudo. É muito mais fácil controlar as pessoas, né? Dissolver, dividir para conquistar.